Olá, seja muito bem-vindo. Nem só de Bíblia vive o evangélico. Muita gente também pratica atividade física, mas será que a academia pode influenciar de alguma forma a nossa vida espiritual? Esse é o nosso assunto de hoje no Comunhão Entrevista. O Brasil possui hoje mais de 45 milhões de pessoas que frequentam academias. São mais de 40 mil academias instaladas no Brasil. Isso coloca o nosso país como o segundo país que mais pratica atividade física em academia no mundo e que tem mais academias no mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos. E aí vem a seguinte pergunta: até que ponto a atividade física é benéfica ou quando que a atividade física pode atrapalhar a nossa vida espiritual e, quem sabe, até levar um culto ao corpo? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, que é gestora do Conselho Regional de Educação Física aqui no estado do Espírito Santo. Ela é profissional de educação física, tem várias especializações na área e ela também faz parte da comunidade evangélica, ela frequenta a comunidade batista cristã, tem cargos lá, ajuda os jovens, ajuda as crianças. Eu estou falando da Débora Gobo. Débora, muito obrigado pela sua participação aqui no Comunhão Entrevista, tá certo? E eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta: como que a atividade física, o que a Bíblia fala sobre os benefícios da atividade física para a nossa vida? Bom, primeiro, olá, Cristiano, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a Bíblia, ela nos ensina que o nosso corpo, ele é formado por corpo, alma e espírito, né? Da mesma forma que nós cuidamos da alma e do espírito, nós precisamos ter o cuidado de cuidar do nosso corpo também, né? O nosso corpo, quando ele é bem cuidado, quando nós temos saúde, nós conseguimos manter um relacionamento melhor com o nosso próximo e com Deus também. Temos mais disposição, nós temos melhor lucidez, nós conseguimos estabelecer um nível de relacionamento melhor com Deus e com o nosso próximo, através da disposição, de desenvolvimento. E isso tudo, a Bíblia é muito clara quando ela diz que nós precisamos cuidar em tudo que nós fazemos, ter o cuidado de glorificar a Deus. É verdade. Aliás, se nós formos olhar, o apóstolo Paulo, ele cita algumas atividades físicas, né, alguns esportes que tinham na época, claro, e ele faz também comparações sobre, né, corro para o alvo. Ele compara a vida de um atleta com a vida do cristão que busca, né, isso é muito interessante para você ver que Deus sempre se preocupou com a nossa parte física. Aliás, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, de forma assim, prática, como que a atividade física ela pode ajudar na minha vida espiritual. Porque eu sei que a atividade física ajuda na vida física, né, no nosso corpo. Mas e de forma espiritual, como que ela pode ajudar? Quando Paulo ele cita isso várias vezes também na Bíblia, né, quando ele fala do atleta de Cristo, eu consigo manter o meu corpo saudável, eu consigo manter esse relacionamento com Deus, eu consigo ter mais disposição para orar, eu consigo... vamos entender primeiro os benefícios, por exemplo, da atividade física. Sim. Eu tenho fortalecimento muscular, eu tenho melhor nível de concentração, eu tenho várias prevenções de doenças cardíacas, doenças respiratórias, e tudo isso, quando eu consigo manter tudo isso em nível saudável, eu tenho mais disposição para buscar a Deus, para orar, para jejuar, eu consigo me concentrar melhor no estudo da palavra. Para ir na programação da igreja, fazer uma caminhada. Para ir nas vigílias. Exatamente, eu consigo manter esse relacionamento com o meu próximo e com Deus de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais saudável. Em 3 João, na terceira epístola de João, ele fala para Gaio assim: amada, eu espero que você vá bem e que tenha saúde, assim como a vossa alma, né? Inclusive, eu li um artigo outro dia muito interessante falando que Jesus praticava montanhismo, que ele caminhava muito. Então, assim, Jesus se alimentava muito bem, ele caminhava para cima e para baixo, e a atividade que ele fazia com o pai dele, que era da carpintaria, que era uma carpintaria que mais voltada, por incrível que pareça, para mexer com pedras, e não necessariamente com madeira, que era uma coisa rara na época, deixou Jesus com um corpo forte e saudável para aguentar as pressões que ele iria sofrer depois, né? Para você ver como que a atividade física ajudou até o Messias
nas missões que ele tinha aqui, né? Exatamente, né? Jesus, quando a gente estuda lá o Novo Testamento, Jesus ele passava dias fazendo caminhadas junto ali com seus discípulos, né? E não só eles também, mas toda a multidão que o seguiam, eles passavam aí dias e dias fazendo caminhadas. Então isso nos leva a entender que Jesus também era muito preocupado com sua forma física. Todos os ensinamentos que ele deixa acerca do nosso corpo, de como nós precisamos cuidar do nosso corpo, também nos faz entender que Jesus também cuidava do seu corpo e ensinava isso. Não só ele, mas todo mundo que seguia ele ali na época. Certo, agora vamos passar para aquela parte mais delicada, porque tem muita gente que extrapola. Gente que deixa de ir na igreja para ir numa academia ou, quem sabe, consegue investir muito dinheiro em suplementos, mas quando você pede para ajudar na igreja não tem um centavo. Tem dinheiro para estética, mas não tem dinheiro para ajudar na obra. Você pede 1 quilo de arroz, às vezes, no final do ano para fazer ali uma cesta básica para ajudar o povo. Ah, estou sem dinheiro, não posso, mas gasto uma fortuna com suplementos. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, sim. Quando que a atividade física passa a se tornar uma idolatria? Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, e que todo mundo já ouviu em algum momento, que ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí tem uma segunda parte desse versículo que ele diz assim: tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, quando esse domínio do nosso corpo passa a ser maior, isso vira uma idolatria. E idolatria é uma das obras da carne. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos deixando tomar a glória de Deus. Com quais são as prioridades, né? A Bíblia ela também nos ensina que em tudo quanto fizemos precisamos glorificar a Deus. Quando nós paramos de glorificar a Deus para glorificar o nosso próprio corpo, quando nós deixamos de, por exemplo, ir ao culto para poder ir para a academia, sendo que nós poderíamos ter feito isso em qualquer outro momento do nosso dia, quando a nossa preocupação está mais em receber elogios por causa do meu corpo físico, do que pensar se eu estou glorificando a esse meu próprio corpo, do que eu estou esperando, aí se torna um problema, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus ele é único, ele é soberano e nós precisamos entender o lugar de Deus na nossa vida e dar a ele a glória dele. E, como eu disse, ele não divide a glória dele. Então, quando nós começamos a colocar idolatria no nosso próprio corpo, né? Quando nós começamos a gastar mais do que podemos, do que devemos com suplementos ou com qualquer outra coisa, para alcançar um nível do nosso corpo que já não é mais saudável, isso aí vira uma idolatria e aí é o problema. Você falou uma coisa muito importante: alcançar o nível que não é mais saudável. Às vezes a pessoa ela se desgasta o corpo de uma tal forma que quando ela chega na igreja ela vai dormir, ela dorme, ela está tão cansada que ela não tem energia para adorar a Deus como ele merece. É a questão do equilíbrio, não é isso, Débora? Na verdade, é o que muitas vezes falta, é o equilíbrio, né? Eu tenho toda a disposição na academia ou em qualquer atividade física para levar o meu corpo ao máximo, e eu não estou dizendo que não devemos, quando é feito ali com acompanhamento de um profissional, é importantíssimo. Nós, profissionais de educação física, gostamos de levar nossos alunos a alcançar esse limite máximo dele, mas quando a proporção e a ordem se muda, que é o problema. Quando nós temos toda a disposição para fazer uma atividade física, temos todo o tempo para fazer uma atividade física ou qualquer outra coisa também. Mas aí o tempo de busca e de relacionamento com Deus, que foi o que eu comecei falando lá sobre o relacionamento com Deus, quando esse tempo de relacionamento com Deus diminui para um tempo ao culto do meu corpo aumentar, aí já não tem mais equilíbrio. E Cristiano sabe que Satanás ele adora os excessos. É a especialidade dele. Ele adora os excessos e até o excesso da falta ele também gosta, né? Quando eu não tenho cuidado nenhum com o meu corpo, quando eu não tenho cuidado nenhum com a minha alimentação, quando eu não tenho cuidado nenhum com a minha alma ou com o meu espírito, ele também adora. E da mesma forma que ele adora o excesso de ter demais, né? Então é esse equilíbrio que a gente precisa sempre buscar, entendendo que glorificar a Deus é o princípio de tudo, né? É porque quando a pessoa fala assim, até porque tem gente que quando não vai na academia quase morre, né? Ah, meu pai, não fui, dá aquela angústia, aquela sensação, parece que quase morreu alguém.
E quando a pessoa falta a igreja, ela não sente isso. Ah, não fui na igreja, tá bom, alguma coisa tá errada, né? Essa fome, sede de justiça, ela precisa ser maior na nossa vida. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de ver com você é o seguinte: os cuidados que a gente tem que ter na hora de postar as fotos nas redes sociais. Eu faço atividade física, eu também posto foto na rede social, mas eu sempre me questiono sobre isso. A pessoa me vê na igreja, às vezes, pregando, né? Eu tenho essa participação na igreja, eu prego, eu tenho meu ministério, ajudo na direção da igreja, mas eu também tenho que me questionar se aquilo que eu estou postando na rede social está conflitando com aquilo que eu estou mostrando lá na frente. Porque às vezes a gente posta uma foto que não é muito aconselhável e tem gente que posta fotos muito sensuais e ainda bota um versículo bíblico do lado. Né? Ainda bota Jesus, Deus me ama e aqui, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Mais uma vez a gente volta lá no equilíbrio, né? Eu preciso entender até que ponto aquilo está edificando ou não a vida de quem está vendo. Se aquilo está escandalizando a vida de quem está vendo, que talvez para mim, eu postar uma foto com uma roupa X ou A, não tem nada a ver, não vai ter problema nenhum, mas eu tenho que pensar, eu enquanto serva de Deus, enquanto filha de Deus, eu preciso entender que a minha vida por um todo, ela precisa ser testemunho das coisas de Deus. Então, eu preciso pensar um pouquinho, ter esse olhar cuidadoso de que o que estão vendo, se está edificando ou não aquela pessoa, né? E aí você entrou num ponto que nós precisamos sim, enquanto servos de Deus, ter cuidado com o que estamos vestindo, termos cuidado aonde estamos indo, em qual momento estamos indo, porque é o que eu falei, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ter esse cuidado de saber até que ponto eu estou edificando ou escandalizando a vida de alguém. Porque talvez alguém que vai ver uma foto está numa postura um pouco mais sexual ou com uma roupa um pouco mais sensual, está num processo de entendimento das coisas de Deus. E aí assiste aquilo ou ver aquilo, ou até mesmo algum exercício, alguma atividade, algum tipo de dança que está sendo feito, tudo isso, assiste aquilo e todo aquele processo, aquela construção, tudo aquilo de aprender a caminhar com o Senhor se perde porque nós somos pedra de tropeço, às vezes, para as pessoas. Você me falou, eu me lembrei que uma vez eu faço karatê há muitos anos, né? Sou faixa preta, treino há muito tempo. E uma vez, e acontece acidentes no treinamento de arte marcial, e eu fiquei com o olho roxo. Aí eu fui na igreja de olho roxo. Aí as pessoas, mas irmão Cristiano, você se envolvendo em brigas, até você explicar que foi um acidente na academia, que acontece... Quem está de fora, que é uma visita, né, a pessoa não vai ver, ela não vai perguntar, ela vai sair com aquela impressão ali. Isso que você falou é muito importante. Nós não podemos viver só aquilo que a gente acha que é certo. A gente precisa lembrar que as outras pessoas estão nos observando. Para a gente encerrar, eu vou tocar em outro assunto também que é um pouco delicado, que é sobre suplementação, uso de anabolizantes. A gente abre as redes sociais hoje, Débora, você vê muita coisa sobre isso. É uma infinidade, é fácil de comprar, infelizmente, pela internet, e você vê muita gente indicando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a postura do cristão agora, não geral. Como que o cristão que pratica atividade física deve levar em questão a questão da suplementação, que é uma coisa, né? Utilização de hormônios é outra, tem tal... Com recomendação médica, eu acredito que tem a sua indicação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o templo do Espírito Santo nesse sentido. Exatamente. Nós primeiro vamos entender mais uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios ele chama de santuário do Espírito Santo. E em Mateus Jesus também fala que quem procura os médicos é quem está doente. Então, por que o uso do anabolizante? É para motivos de saúde? Ou é para motivos qualquer outro que seja? Deus, ele deu sabedoria ao homem, deu sabedoria aos médicos, a capacidade aos médicos. Então, esse médico está receitando esses anabolizantes para fins de saúde, aí é uma discussão do médico com seu paciente, que vai fazer uma reposição hormonal, vai avaliar os prós e contras. Exatamente, vai pedir uma série de exames e vai avaliar junto com seu paciente ali a necessidade se tem ou não de fazer o uso.
Que não é aquela coisa clandestina. Não, e né? Não é aquela coisa aí. Perigosíssima, né? Só quando você faz a compra ali por meios ilegais, a gente já sabe que Deus não está no negócio, já não está no meio. Então, quando o médico ele faz essa receita né, para a saúde, ok, você está cuidando da sua saúde, você está cuidando da casa de Deus, da casa do Espírito. Mas agora, quando isso vem e é para glorificar a mim mesma, quando eu faço o uso, eu quero fazer o uso dos anabolizantes ou de qualquer excesso para glorificar, para receber elogios, para alimentar a minha alma, aí começa o culto ao corpo e deixa de ser ao Espírito Santo. Aí pode ser até água, né? Pode ser qualquer coisa. Não precisa nem ser suplemento nem anabolizante. Pode ser uma maçã. Coisa. Se o objetivo é você comer aquela maçã para poder se autoglorificar, já perdeu o sentido completamente. Os nossos olhos é a janela da nossa alma. Então, se eu estou preocupada com o que os meus olhos estão vendo, meus olhos carnais estão vendo, aí já não é mais o Espírito Santo, já não é mais para glorificar a Deus, já fugiu do propósito, não é o propósito que Deus nos fez, não é o propósito para que estamos aqui. E aí já vira uma idolatria novamente ao corpo e já Deus não está mais no centro. Tá certo. Débora, olha, muito obrigado pelo nosso bate-papo. É um assunto que rende outras conversas como essa. E você que nos assistiu, já foi na academia hoje? Já malhou ainda não? Olha, muito obrigado pela sua companhia. Um assunto como esse aqui, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui. Eu tenho certeza. Então, o que você vai fazer agora? Vai compartilhar com essa pessoa. Né? Tem as ferramentas aqui da rede social. Clica, curte, comenta embaixo o que você achou, compartilha para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo Comunhão Entrevista.